Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro, e esse é um vídeo continuação aí sobre a história do corcel, que eu estou contando aí com materiais da época que eu consegui, e para dar continuidade aos vídeos anteriores também, em que eu parei ali no modelo 72, né, foi o modelo XP ali, que foi apresentado o motor XP na versão GT e na Belina. Fazendo uma recapitulação aqui, o Corcel foi lançado então em 68, né, com o modelo 4 portas, aí depois ele foi lançado o Coupé e o GT em 69, e em 70 veio a Belina, e no último vídeo eu falei sobre os modelos também, o 71 e 72, que eles têm poucas diferenças estéticas, mas foi apresentado ali em 72 o motor XP 1.4, então desde o começo ele foi apresentado com o motor 1.3, essa é a primeira vez que o motor tinha sofrido esse aumento de cilindrada, até ele se tornar esse carinha aqui que é o modelo 73. Essa matéria aqui é de outubro, né, porque as montadoras, né, as fábricas apresentavam o modelo no ano anterior, né, por exemplo, esse aqui é o modelo 73, mas eles apresentavam já na segunda metade do ano 72 já estava sendo apresentado já o modelo do ano que vem, e assim até hoje, né? Mas antes de a gente chegar nesse carro aqui, a Ford já estava planejando mudar o Corcel desde 71 já, para mudanças mais drásticas assim, né? Edição de junho de 1971, a Ford já estava planejando fazer mudanças maiores assim, né, na linha. Aqui é engraçado, inclusive, que o farol dianteiro é retangular, né? Ele já perde os faróis redondos, mas isso não iria acontecer, isso é só um projeto, né? Mas é curioso notar isso. Já em 72, a gente tinha realmente um modelo que realmente seria o modelo 73 já, né? Aqui essa matéria de abril de 72, já com a grade ali já, né, a grade com os motivos verticais ali, né, que é diferente do outro, né, a outra versão ainda era na horizontal ainda, né, era um pouco diferente, né. Aí sim, para apresentação, em outubro, do modelo 73, que traria além da grade ali com motivos verticais na frente, outras modificações também. As modificações foram mais estéticas nessa versão. A parte mecânica, o que teve de novidade é que o motor que antes era o XP, né, o motor que era novidade e só era apresentado para o GT e para a Belina, ele começou a vir na linha toda. Então ele não teve grandes... O motor ali, essa parte do motor e caixa ficou idêntica. Só que ele não foi só para o GT e para a Belina, ele foi para a linha normal também, o 4 portas, o luxo, o standard também começaram a vir com esse motor XP, que já não era mais chamado de XP aqui. Aqui a matéria, com as fotografias ali do João Carlos Alvarez e Pedro Henrique, fotografias lindas e de estúdio, mostrando bem nos detalhes aí essa nova versão do modelo 73, que perdia ali a lanterna traseira, aqueles quadradinhos, né, os 4 quadradinhos atrás, e agora estava inserido a luz de ré ali também, embutida nas 2 lanternas traseiras. Um dos diferenciais da parte mecânica, das poucas mudanças que teve, foi instalada uma barra estabilizadora na suspensão da parte de trás, e isso era como opcional, não era nem de série, era de série só para o GT. Isso é uma coisa que trazia um pouco mais de estabilidade para o carro e foi uma das poucas mudanças mecânicas da linha 73. É interessante notar que esse visual, essas mudanças, deixaram o Corcel mais com a cara da Ford, né, daqueles carros europeus ali, o Cortina, o Capri e o Escort da época também, que era um Escort diferente do nosso Escort aqui que só veio nos anos 80. O Corcel ficava mais com a cara da Ford mesmo, né? Que lembrando que o Corcel era um projeto da Renault, né, da francesa Renault, então essa versão ele ficava mais parecido com a identidade da Ford mesmo. E era a primeira mudança mais drástica, assim, foi a primeira mudança mais marcante da linha, assim, que ele ficou mais diferentão mesmo. Alguns detalhes foram mudados ali também, mais sutis, assim, né, que o capô foi colocado um friso em relevo,
um só, único ali no centro, e também foi adicionado uns frisos laterais, que eles ficavam na parte inferior da lateral do carro, e abaixo desse friso era pintado de preto. Isso é uma coisa que não vinha antes e que dava a impressão assim que o carro era um pouco mais baixo, né? Porque você pintava de preto ali atrás, ali você dava a impressão de que ele acabava antes do que ele realmente acabava. E como eu falei, a lanterna traseira ela tinha um kit já embutido com a ré, e ela na versão luxo tinha um friso que contornava toda a parte ali de traseira ali também. É interessante notar que também a tampa do tanque antes ficava atrás da placa, né? Agora a placa foi para baixo, né? Foi para a parte inferior do para-choque, e na parte ali onde tem a tampa do tanque ela ficou descoberta, ela tem só a tampa pintada na cor do carro. A parte interna do carro mudou muito pouco. O que mudou foi pintado de preto fosco o painel e a costura dos bancos mudaram, mas o resto ali já permanecia com as mudanças de 72. Aquele volante que era o volante bem parecido com o Galaxy, só que com a diferença do cavalinho no centro, o console central na versão GT, o resto permanecia igual, assim, não teve grandes modificações, foram mais externas mesmo. A mudança mecânica foi muito sutil, assim, não foi até um pouco... A quatro rodas foi até um pouco decepcionante, né, para quem queria ver o Corcel mais com uma performance melhor, mas ela foi sentida a diferença principalmente nas arrancadas e nas retomadas de marcha, né, nas saídas de curva, né, a coisa assim, na velocidade final ela praticamente não mudou. Então assim, foi uma mudança muito pouca ainda, mas a Ford tinha em mente que o carro precisava ser econômico. Ainda mais que nesse ano de 73, viria uma crise do petróleo aí bem grande, hein? Então essa estratégia de priorizar um carro que fosse mais econômico do que potente iria ainda ser benéfica para a Ford. Até porque, por questão de performance mesmo, a Ford já estava se preparando para lançar um carro que tinha realmente uma performance de um carro esportivo, que era o Maverick. O Maverick em 72 ele já estava sendo sondado ali, a Ford já tinha trazido versões americanas do Maverick, e estava preparando a versão nacional, que traria a famosa versão GT, que, né, com motor V8 e tudo mais, que realmente tinha uma performance para disputar tanto com os Dodges quanto com os Opalas aí também. E é curioso que a versão nacional, né, a versão teve uma adaptação ali, assim como o Corcel teve aquela possibilidade de ser chamado Corcel Pinto, aquela coisa assim, que não ia pegar bem aqui, o Maverick também foi adaptado na questão do logotipo, que tinha um chifrinho ali na parte do V, e ele foi retirado isso na versão nacional para uma questão de marketing, né? O pessoal achou que não ia pegar bem ali, tanto que tinha uma história do Fusca com teto solar, que o pessoal chamava de Cornowagen, essas piadas que rolavam na época, que fizessem que a Ford preferisse tirar os chifres ali do logotipo do Maverick. A Ford lançou as versões todas já de supetão, assim, não teve igual anteriormente que eles lançaram uma versão de cada um, né? Como foi no caso da primeira versão que foi lançada 4 portas, depois lançaram o Coupé e o GT e a Belina depois. Mesmo a versão 71 ali também teve isso, né? A versão GT ficou depois, né? Essa versão de 73 foi lançado todos de uma vez só, então o Coupé, o 4 portas, o Luxo, a Belina e o GT. Então eles lançaram todos de uma vez só, não teve dessa de ficar esperando ao momento certo. E uma das versões mais esperadas e mais celebradas é o GT. Edição de novembro de 1972. Putz, mas cadê? Não tem nem foto do GT, né? Tem a foto do Maverick ali, mas tá lá escrito lá. Corcel GT. Uma matéria que... realmente assim, a quatro rodas eu acho que não estava muito disposta a mostrar o carro, tanto que não pôs nem na capa, né? E tem bastante críticas ao carro aqui na matéria. Pois bem, uma das maiores mudanças do GT, além das mudanças da lanterna traseira, a grade tem uma grade exclusiva do GT, que tem os faróis de milha ali acoplados, inseridos ali na grade. Foi instalado um logotipo ali, um logotipo na grade também único da versão GT. O volante foi modificado, isso foi uma das mudanças. As faixas, né, as faixas que são bem emblemáticas, foram modificadas, né, porque ele trazia 2 faixas no capô, na parte do capô.
E a faixa lateral mudou também. A faixa lateral ela vinha ali na parte dianteira, ela começava verticalmente ali, e escrito GT. Aí ela fazia uma curva, virava horizontal e ia até a traseira do carro, diminuindo a sua espessura. As rodas permaneciam as rodas praticamente iguais à da versão 72, ali o resto permanecia muito parecido com a versão anterior. Mas as faixas são um grande diferencial, né? As faixas é uma coisa que destaca bem, são bem emblemáticas, assim, nas versões do GT elas sempre se modificam, assim, e se atualizam, assim. Porém a mecânica ficou idêntica, né? A única coisa que foi atualizada foi aquela barra estabilizadora na suspensão traseira, que já vinha de fábrica na versão GT. O resto, o motor, a performance toda ali, permaneceram idêntica praticamente, porque o motor não mudou, né? O motor continuava trazendo o motor que era chamado de XP, que agora já não tinha mais a logo do XP, mas é o mesmo motor, 1.4 com um carburador duplo. Pois bem, a Ford, a quatro rodas não poupou críticas à versão, porque eles continuavam pegando no pé da Ford pelo nome GT, né? Que vem de Gran Turismo, vem de corrida. E o carro realmente não tinha uma performance, a performance era bem humilde e assim, era um carro que andava bem, é um carro que tinha uma economia de combustível, mas realmente não tinha uma performance esportiva. Isso talvez tenha sido melhor aceito depois da crise do petróleo, né, em que os carros tiveram que diminuir, a motorização também, então a Ford, então eu acho que aí fez um pouco mais de sentido isso, talvez na época o pessoal, as mídias especializadas não criticavam por causa disso, né? Era um carro com nome de esportivo, mas que não trazia essa esportividade. Tanto que tem uma matéria que eu vou mostrar depois também, que deixa assim o Corcel ao lado de feras bem mais nervosas do que ele. Eu vou mostrar mais pra frente nesse vídeo também. Matéria de agosto de 1973. A Quatro Rodas comparou aí as versões pequenas e médios, né, dos carros nacionais. E aqui dava pra gente ter uma noção do qual eram os carros que estavam disputando ali no mercado. Eram bem mais opções do que anteriormente, né? Então a Ford teve que lidar aí com uma competitividade do mercado muito maior do que havia alguns anos atrás. Então aqui no teste tinha os Fuscas, né, a opção 1300 e 1500. Que o Fusca era imbatível, né? O Fusca não tinha comparação assim com ninguém, assim, porque ele vendia muito mais que os outros e a Volkswagen não tinha competição nesse ponto, assim. Aí os outros carros era a recente Brasília, né? A lançada Brasília, o Chevette também, que era um carro novo, o Dodge 1800 também, todos esses carros haviam sido lançados, a Brasília, o Chevette e o Dodge 1800 haviam sido lançados em 73. E também a TL também, que já estava ali no seu dando adeus ali, já não ia durar muito mais do que isso. E o Corcel no meio desses. Ainda aqui, a Volkswagen já estava planejando o lançamento do Passat, que seria o primeiro carro no Brasil aqui deles, com refrigeração a água, né? Mas por enquanto eles tinham a Brasília, né? Que era um carro que foi bem moderno para a época. O espaço interno da Brasília era um diferencial muito importante aí, porque ele trazia um espaço interno bem dimensionado, bem pensado para aproveitar, tanto que era um carro pequeno, né? Ele era bem pequeno, o comprimento dele, e a parte interna era bem boa, bem resolvida, assim. Tá, nessa matéria o que ficou assim mais evidente, assim, que o Corcel era o mais comprido de todos esses carros, assim, né? Comprimento. O Chevette e o Corcel foram bem elogiados ali no desempenho na relação peso-potência. Os freios do Corcel eram melhor, juntamente com o Chevette também. O Chevette, que havia sido lançado há pouco tempo, teve bastante elogios. No consumo, entre esses aí, o Corcel não foi tão bem assim. Ele só foi mais econômico do que o Dodge, que era o carro mais potente, né? A questão da cilindrada, aí o Dodge tinha um motor 1800. Então ele era um motor maior aí, mas ele era mais beberrão também. A visão dianteira ali do motorista não era muito boa, não foi criticada comparado com os outros. Resumindo aqui essa matéria, os pontos positivos do Corcel foram a estabilidade, o freio, consumo, né, de acordo com o tamanho do carro ali, o motor, pensando sobre isso, né, e o conforto.
Pontos negativos foram os instrumentos, que eram, a Quatro Rodas sempre comentou que a leitura não era fácil, o desempenho, o motor, né, que era fraco, e o nível de ruído interno do carro. Nessa matéria, um dos destaques ali foi o motor do Chevette, que foi bem elogiado, e a transmissão dos Volkswagens, que é uma coisa que já era bem mais... a Volkswagen se aprimorou bastante ali no câmbio, ali sempre ganhava elogios ali das revistas. Pois bem, o modelo de 73 e 74 são praticamente idênticos, eles não tiveram praticamente nenhuma modificação, assim. Essa aqui é uma matéria de novembro de 73, que trazia a Belina já, 74, que não tinha nenhuma diferença para o modelo 73, era praticamente a mesma coisa. Pouca coisa trouxe, né, de diferença na Belina, né, nessa versão. A frente, né, foi modificada ali, tudo assim, mas teve pouca diferença na prática, assim, praticamente o mesmo carro. A Quatro Rodas nessa edição criticou um pouco o acabamento, achou um pouco pobre o acabamento, a questão do motor que não apresentou diferença da versão 72, né? Que era um pouco fraco para o carro, né? Ainda mais se você pôr peso nele ali, era um pouco fraco. Mas sem muitas modificações, assim. E não, essa matéria não é a Belina comparada com o Galaxy, não. Não é uma comparação, é só eles colocaram os dois juntos ali só para mostrar as mudanças, mas não é um comparando com o outro. Fevereiro de 74, eis que a Quatro Rodas faz uma comparação com os carros esportivos, né? Só que foi meio sacanagem com o Corcel, né? Porque nesse teste tinha o Dodge Charger RT, o Maverick GT, o Opala SS4 e o Opala SS6, né? O Opala SS4 ainda é o que a performance ali tá um pouco parecida ali, né? Mais ou menos. Mas claro que a Quatro Rodas deixa claro que levado às devidas considerações de tamanho e de preço do carro ali, não foi uma comparação de performance, assim. Mas eles pegam bastante no pé ainda da Ford por ter essa questão do Corcel GT não ter um motor potente, né? Ainda aqui nessa matéria. Até porque nessa matéria aí, mesmo o Opala, o 4 cilindros, ele tem um motor bem maior do que é um 4 cilindros também, mas ele é bem maior do que o do Corcel. O preço ali é um pouco próximo, né? Então, assim, o que é criticado é que assim, o preço do Corcel GT, ele é um pouquinho abaixo do Opala SS4 e a performance do SS4 é melhor, né? O peso é bem próximo entre os dois ali, o Opala é um pouco mais pesado, mas o acabamento ali, o requinte do Corcel é que deixam ele, assim, que é um triunfo dele ali, que é uma das qualidades. Mas ele é bem criticado pela essa questão da performance, assim. Talvez ter comparado o Corcel com o SP2 ali, talvez faria um pouco mais de sentido do que com esses outros carros ali, que já eram carros de outra categoria já, né? Então, pessoal, lembrando que esse ano de 73 teve vários lançamentos. Um dos primeiros foi o Dodge 1800, que viria a se chamar Polara mais tarde, né? Que foi um dos grandes rivais aí do Corcel, que trouxe bastante competitividade. Aqui o motor era bem criticado por ser grande e não ser potente. A Dodge atualizou, arrumou esse motor, depois aprimorou, né? Ele não se tornou um carro econômico, mas ele se tornou mais potente depois, né? Aqui você tem o Chevette, né? Que foi um carro bem interessante que a Chevrolet lançou em 73, um carro pequeno com uma mecânica bacana, né? Um carro econômico também. Essa edição que é bem curiosa aí, que mostra ainda a Brasília ainda não tinha sido lançada, né? Tava pronta já, né? Mas os jornalistas aí, o Nehemias Fação e o fotógrafo Cláudio Laranjeira aí tomaram um tiro do segurança da Volkswagen tentando registrar essas fotos. Tentando não, eles registraram, né, as fotos, né? Mas foi um momento bem perigoso aí que eles tomaram um tiro, houve uma confusão ali, porque a Volkswagen ainda estava em segredo e tal, E aqui é a edição em que mostra o teste da Brasília já, né? Aqui já lançada já, né? Já apresentada ao público já, oficialmente. Isso aqui era junho de 1973. Nessa época, já estava sendo feito, planejando para trazer o Passat já, né? Que só seria lançado depois, já, né? Em 75 só.
modelo 75, né? Então, mas aqui eles já estavam, em 73, aqui eles já estavam se planejando para lançar esse carro, que viria a ser aí uma pedra no sapato do Corcel, né? Porque a mecânica mais parecida ali e tudo, porque o Volkswagen, os motores da Volkswagen até então eram todos refrigerados a ar. E assim, o pessoal já achava que era meio já antiquado e tudo, né? Embora fossem motores bem confiáveis, assim, né? Manutenção fácil, mas a Honda era mais com refrigeração a água, né? Então o Passat era um dos carros que ia causar tumulto aí na indústria nacional. E também, além do Passat que seria lançado, a gente tem em 73, já no final ali, essa aqui já é uma edição de janeiro de 74, mas que a gente já tem os projetos da Ford para o Corcel 2. O Corcel 2 já estava assim nos planos, aí já estavam, pode ver que a lateral do carro é praticamente o Corcel 2, né? Na frente é um pouco diferente ainda. Mas a Ford já estava se planejando para renovar, realmente trazer um carro novo, né? Porque o Corcel 2 é realmente um outro projeto. Tem algumas coisas, a parte mecânica ali, o motor ainda é parecido, algumas coisas, mas o projeto do carro é bem diferente mesmo, né? Isso devido a também de renovações devido principalmente por causa do mercado ali que estava se movimentando, a Ford não queria ficar para trás. Então o projeto do Corcel 2 já se iniciou já no final de 73 já. E em 74 também, ao longo do ano também, eles já se preparavam para o modelo 75 já também. Então as coisas estavam se movimentando bem rápido porque o mercado estava bem ativo nessa época. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não se estender muito. Então agradeço vocês as visualizações, comentários. Se você não viu os outros vídeos, entre no canal para você ver. Eu falo desde o lançamento do pré-projeto do Corcel, o projeto da Renault, que a Ford comprou a Willys, que tinha parceria com a Renault, e daí assumiu o projeto M, e daí veio a ser o Corcel em 68, e até a gente chegar nessas modificações aqui. Esse vídeo eu falei só sobre a versão 73 e 74, e no próximo vídeo eu vou pegar ali as versões derradeiras do Corcel, a primeira geração, né, o conhecido Corcel 1, que foi de 75 até 77. Também sem muitas modificações ali, mas tem um modelo bem especial aí que foi apresentado, o modelo LDO, que seria um modelo mais, uma decoração mais luxuosa, ali, requintada, que seria lançado na próxima geração. Beleza, pessoal? Eu agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima. Grande abraço.